Pessoal do oitavo ano, essa é a matéria da terceira semana aí, né, dos materiais de PET lá, e ela fala sobre representação de fenômenos geográficos em cartogramas e anamorfos. Assim, uma matéria que sai totalmente, completamente do foco do que a gente vinha trabalhando, né? A gente vinha aprendendo, analisando população mundial, população do Brasil, e agora a gente passa para isso aí. Mas isso aí é coisa da apostila lá, e então a gente vai ter que trabalhar isso aí, porque está na apostila lá, né? Se a gente tivesse aula em presencial, eu iria organizar isso de uma forma melhor, né? A gente não ia pular de um tema completado para o outro, sendo dois temas completamente distintos. Mas aí eu vou estar aqui explicando para vocês sobre essa matéria. Aí eu vou falar para vocês como se dá a confecção de um mapa, só para começar, né? Quais os elementos que tem dentro do mapa, e depois vou falar sobre os cartogramas e os tipos de representação em cartograma e os anamorfos, ok? Bom, pessoal, o que é um mapa, né? Qual que é o conceito, qual que é a conceitualização de um mapa? O que é um mapa? Bom, o mapa é uma representação diminuída, óbvio, de um determinado espaço, de um determinado território, né? E essa representação ela pode se dar de variadas formas. A gente pode estar representando a divisão política, igual esse aí que eu estou mostrando aí nessa imagem, que é o mapa do Brasil, divisão política, que mostra a divisão dos estados, a divisão regional do Brasil. Como pode também estar mostrando relevo, vegetação, população, variadas outras coisas, né? O mapa é um dos elementos mais usados dentro da geografia, né? Justamente porque a geografia ela aborda a questão do espaço geográfico e o mapa, né, é uma representação diminuída desse espaço geográfico, né? E aí, como eu disse, de variados elementos, variadas coisas que tem dentro desse espaço geográfico. Aí pode ser divisão política, pode ser do relevo, pode ser da vegetação, por aí vai. O mapa tem alguns elementos que eu vou estar explicando para vocês nessa aula. Inclusive esse mapa aí está faltando um elemento importantíssimo, né, que deveria estar nele, não está. Mas isso eu vou explicar depois nessa aula ainda, ok? Bom, pessoal, a utilização dos mapas, ela se dá desde os primórdios dos tempos, né? Que os homens utilizam os mapas para se orientar melhor, né? Para ter uma noção melhor do território, do espaço onde ele ocupa, onde ele vive, né? Eu peguei essa imagem é de um mapa antigo aí do Brasil, para explicar para vocês como que foi mudando isso, né? Como que modificou a questão da confecção do mapa. Os primeiros mapas, né, lá na antiguidade, né, os primeiros mapas que foram feitos, eles eram feitos a partir de descrição. Como que funcionava isso? Era o que a pessoa que ia confeccionar o mapa, ela confeccionava este mapa a partir de todas as observações que ela fez naquele lugar. Então era meio que um desenho do lugar. Basicamente era assim que eram feitos, confeccionados os primeiros mapas, a partir da observação. Então é comum a gente ver nesses mapas mais antigos pessoas, barcos, vocês estão vendo aí. Por quê? Porque era um desenho praticamente do lugar ali que ele estava representando, né? Isso não significa que esses mapas não eram importantes, eles já serviam para orientação do homem nessa época. Vocês podem observar, por exemplo, nesse mapa aí, eles
tem vários barquinhos aí desenhados, né? Vários barcos aí, vários. Isso aí está representando os navios da época das navegações aí que fizeram com que fossem descoberta entre aspas, né? O continente americano pelos europeus, né? Fez com que os europeus chegassem aqui no continente americano. Outra coisa, a gente vai falar logo mais, né, nessa aula sobre os elementos que compõem o mapa, né, sobre a organização de um mapa. Vocês podem observar que esses mapas mais antigos, eles não têm essa organização, né? Eles não vão ter esses elementos que eu vou explicar para vocês que um mapa deve ter. Então, eles eram, até porque eles eram apenas descritivos, era praticamente um desenho daquele local, daquele lugar ali que ele estava querendo representar, né? Então, os mapas existem, né, há muitos anos já, há vários séculos, né, podemos dizer, e eles surgiram aí dessa forma, uma forma de descrição. Depois eles foram sendo melhorados, foram sendo criadas formas melhores de orientação e sendo essas formas utilizadas obrigatoriamente no mapa, né? Hoje em dia o mapa tem que ter essas formas de orientação que a gente conhece, ok? Então eu vou falar para vocês elas aí, beleza? Bom, pessoal, então com a evolução dos mapas aí, né, com a melhora na orientação, na confecção desses mapas, foram criados elementos que são obrigatórios hoje para se confeccionar, para se fazer um mapa, né? Sem esses elementos o mapa não está completo e a gente não pode dizer que o mapa está bem feito. Não significa também que com esses elementos o mapa está bem feito, né? Porque você pode utilizar esses elementos aí de uma forma inadequada e o mapa também não ficar bom. Bom, quais são esses elementos? O título, legenda, orientação cartográfica e escala. Lá no primeiro slide lá que eu mostrei para vocês, que estava o mapa do Brasil, mapa político do Brasil, que contém os estados e as regiões, eu falei que ele já era um mapa não muito bom porque está faltando um desses elementos lá. Não sei se vocês observaram, mas está faltando a escala. Eu vou explicar para vocês o que é a escala, mas não contém a escala lá nesse mapa. Aquele mapa, por exemplo, contém o título, mapa do Brasil. Mesmo assim, não é um título bom, porque não fala que é o mapa da divisão política do Brasil. Tinha que ter um subtítulo, pelo menos, para especificar isso, né? A legenda até que está bem utilizada. A legenda lá mostra as diferentes regiões, né, do país. A orientação cartográfica está lá, mas não tem escala. Então já é um mapa ruim, né? Já falta elemento nesse mapa. Se o mapa faltou elemento, já pode ser considerado um mapa ruim, um mapa que vai ser ruim para a orientação, né? Como eu falei também, não significa que tendo esses elementos ele vai ser bom. Isso aí a gente tem que analisar. Por exemplo, esse mapa eu estou falando já que o título já não ficou bom também. Então os elementos não foram utilizados da melhor forma. Legenda, muitos mapas, muitos mesmos, são confeccionados com legendas muito confusas, que confunde a gente na leitura, na interpretação do mapa, né? Orientação cartográfica também é óbvio que tem que ter, porque pode estar se orientando por aquele mapa. Imagina você em alto mar, num navio, se orientando, ou então num avião se orientando por um mapa, né? Óbvio que hoje existem torres de comando, tudo mais, a tecnologia envolvida, GPS, né, bússola, mas é óbvio que o mapa também é um desses elementos de orientação, e a orientação cartográfica é óbvio que é importante. A escala também é óbvio que é importante. Eu vou explicar cada um deles para vocês entenderem a importância de cada um, ok? Bom, pessoal, aí está o primeiro elemento do mapa, né, de suma importância. Todos os elementos são importantes. O título é óbvio que ele é importante, né, até porque existem vários tipos de mapas, vários tipos.
Por exemplo, esse mapa aí é o mapa da densidade demográfica do Brasil, ou seja, onde que há concentração e não há concentração populacional no Brasil. Como a gente representa várias coisas no mapa, o título se torna muito importante, porque se eu mando só esse mapa aí para vocês e não falo do que se trata, a gente fica perdido, né? Porque eu preciso do mapa, né? Do título do mapa para me saber do que se trata aquele mapa, né? Imagina eu dou só esse mapa para vocês e vocês não teriam como saber do que se trata esse mapa. A gente tem mapas que representam a divisão política, a gente tem mapas físicos, a gente tem mapas populacionais, como é esse. Então, há uma variedade muito grande de mapas. E o título mostra para mim do que se trata aquele mapa, o que está sendo representado ali naquele mapa, ok? Então, tá aí riscado de vermelho aí o título desse mapa: Brasil, densidade demográfica 2000. Pronto, eu já vou analisar e interpretar o mapa sabendo que é um mapa de população, beleza? Nesse caso. Bom, pessoal, a legenda de um mapa, ela é também muito importante na confecção dele. Por quê? Porque ela ajuda a interpretar, a gente a interpretar, é só graças a ela, né, aliás, que a gente consegue interpretar o que o mapa está passando para a gente, o que está sendo ali nos informado naquele mapa, né, para que ele foi confeccionado. Por exemplo, eu vou lá no título, igual nesse caso aí, Brasil Físico. Brasil Físico, gente, quer dizer que é um mapa do relevo brasileiro. Beleza, eu sei que é isso, mas se não tem a legenda, como que eu vou interpretar? Tem ali umas cores mais verdes, umas cores mais marrom, né, partindo do amarelo para o marrom, umas cores um pouco mais escuras. Mas como que eu vou, que significa essas cores? Como que eu interpreto essas cores? A partir da legenda. Então nesse mapa aí está escrito hipsometria e tem as cores aí do lado. Essa é a legenda do mapa, né? Mapa físico, né, de todos os lugares, eles obedecem sempre esse critério de legenda, né? Os lugares mais baixos no mapa físico, eles vão estar na cor verde, mais verde claro, e os lugares mais altos vão escurecendo, vão partindo para umas cores mais fortes, né? Nesse caso aí, chegando até a cor vermelha. Então aí, ó, para vocês verem na legenda aí, os lugares no mapa que estão de 0 até 200 metros de altitude, eles estão de verde. Os lugares que estão de 200 a 500 estão de amarelo. De 500 a 1000 passa por um bege, né? De 1000 a 2000, um bege quase que puxado para o marrom. De 2000 para cima, vermelho, né? Então, essa é a legenda do mapa. Ela é de suma importância porque ela faz com que eu interprete as informações que estão contidas naquele mapa. Tem diferentes tipos de legenda. A gente pode ter legendas de cor, legendas de marcas, né? Por exemplo, às vezes tem uns risquinhos diferentes, né? Então vão ter diferentes tipos de legenda. A legenda é importante por isso, porque ela ajuda, aliás, ela é a interpretação do mapa, mas ela também tem que ser muito bem feita, porque senão ela pode confundir a gente, né? Ela pode atrapalhar, acabar com o mapa, ok? Por exemplo, se eu observo esse mapa físico do Brasil, olha a legenda, eu vou observar que o Brasil não tem grandes cadeias montanhosas, né? Por quê? Porque eu não tenho muita cor vermelha aí, quase não tenho ela, né? Eu vou ter ela um pouco lá no norte, bem no norte, depois de Boa Vista ali, na região norte, mas bem pouco, porque o Brasil não tem grandes cadeias montanhosas. Então o Brasil não vai ter lugares que passam, muitos lugares que passam dos 2000 metros de altitude. São pouquíssimos lugares no Brasil, ok? Então eu observando esse mapa físico eu já tenho essa informação. Então a legenda aí é basicamente isso. Ela também é de suma importância na confecção, na produção de um mapa, ok?
Bom, pessoal, a orientação cartográfica ela é de suma importância também no mapa. Todos os elementos são. Por quê? Porque você pode estar utilizando o mapa, como eu já disse antes, para se orientar em determinado lugar, ou com um carro, ou com num barco, no alto mar, e por aí vai. Então, a orientação ela tem que existir no mapa para você saber usá-la, né? E você tem que saber usá-la também. Então, a gente tem numa orientação cartográfica os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste. Os colaterais, nordeste, sudeste, noroeste, sudoeste. Basicamente, esses são os mais importantes. Aí eu trouxe também os intermédios, mas eles não são tão importantes, mas que podem existir. Inclusive, nem vai ser toda a orientação cartográfica, nem toda a Rosa dos Ventos que vai estar no mapa vai trazer todos esses pontos. Algumas vão trazer só os pontos cardeais. É importante ter os cardeais e os colaterais, mas tem até os intermédios aí, né? Nordeste, norte-nordeste, norte-noroeste, sul-sudeste, sul-sudoeste, leste-nordeste, leste-sudeste, oeste-sudoeste, oeste-noroeste. Esses são menos importantes. Mas trazer os cardeais e os colaterais numa Rosa dos Ventos, numa orientação cartográfica dentro de um mapa é de suma importância. Ok? Então, essa é a orientação cartográfica mais comum nos mapas. Vai ter mapas e é importante também fazer o uso, principalmente quando for mapa, por exemplo, mundi. Vai ter a presença também das linhas imaginárias, né? Os meridianos, os paralelos, né? Estando contido nesses mapas, que vai dividir a Terra em Ocidente, Oriente, Norte e Sul, né? Então, vai ter também essas linhas imaginárias, mas para mapa no geral é obrigatório ter essa orientação cartográfica vinda das Rosas do Vento, ok? Então, basicamente a orientação cartográfica de um mapa é essa. É óbvio, gente, que todos os mapas vão trazer essa orientação cartográfica, mas, por exemplo, um mapa físico, como que é aquele que eu trouxe no slide anterior, a falta de uma orientação cartográfica vai deixar aquele mapa muito ruim? Não, porque as informações que eu quero nele são as informações sobre o relevo. E as informações sobre o relevo, quem que vai me dar ali é a legenda. Então, no mapa físico, por exemplo, é muito importante ter a legenda, ok? Mas é óbvio que na confecção, na produção de um mapa, todos os elementos vão ser importantes. Dependendo do que se trata o mapa, um elemento vai ser mais importante do que o outro, ok? E aí, por último, mas não menos importante, o elemento aí do mapa, a escala. Bom, a escala, gente, é de suma importância também no mapa, porque a escala que vai trazer para mim o tamanho real do lugar que está representado no mapa, né? Graças à escala que eu vou saber o tamanho daquele lugar. Por exemplo, se eu observo a escala de um mapa, eu não preciso nem ir naquele lugar para saber o tamanho daquele lugar, né? Então a gente vai ter, por exemplo, escalas em plantas de casas, em mapas mesmo, né? Quanto maior a escala, né, pior é a minha representação no mapa. Por exemplo, essa escala numérica aí, ó, ela está de 1 para 5.000. Vou explicar o que é isso depois. Se ela tivesse, se eu tenho um mapa representando 1 para 5.000 aí tá 1 para 50.000, aliás. Se eu tiver um outro mapa de 1 para 5.000, né, esse mapa que está de 1 para 5.000, ele é muito melhor, ele tem os detalhes muito melhor representados no papel ali no mapa do lugar real do que esse de 1 para 50.000, né? Por quê? Aí eu vou explicar. Vamos pegar essa escala numérica para me explicar para vocês. Esse 1 que está aí, gente, tem 1, 2 pontinhos, 50.000, né? Esse 1 representa o mapa, representa o papel.
Esses 50 mil representam a área real, o lugar lá onde foi representado. Suponha que esse 1 para 50 mil aí seja uma escala do mapa de Prados, por exemplo. Que significa isso? Que cada 1 centímetro nesse mapa de Prados representa, ali dentro de cada 1 centímetro no papel tem 50 mil centímetros. Aí pode estar, ou geralmente não vai estar assim, mas aí pode estar em quilômetros, metros, vamos pôr em metros. Cada 1 centímetro dentro do papel aí, do mapa, tem 50 mil metros do lugar que está sendo representado. Ou seja, cada 1 centímetro no papel ali do mapa de Prados tem 50 mil metros representados de Prados, né? Por que isso, gente? Porque a gente fala, eu falei lá desde o início que o mapa é uma representação diminuída de um lugar. A gente tem que diminuir aquele lugar, óbvio, para representar ele, né? Até porque não cabe prazo no menor que seja prazo não vai caber, né? Óbvio, dentro de um papel do mapa, né? Então a gente diminui aquele lugar para ele ser representado. A escala traz para mim, eu analisando a escala, eu vou saber o tamanho real daquele lugar, né? O tamanho original mesmo do lugar. Então, se eu olhar, eu vou olhar para aquele mapa, eu vou multiplicar o tamanho daquele mapa. Vamos supor, se esse mapa tiver 10 centímetros, suponho que ele tenha 10 centímetros. Então, ele está de 1 para 50 mil, né? Se ele tem 10 centímetros, significa que Prados vai ter, então, no caso, 500 mil metros, né? Que teria Prados nesse exemplo que eu dei, né? Então, a escala, ela traz o valor, o tamanho real do lugar ali dentro do mapa. Eu observando o mapa, observando a escala do mapa, eu não preciso nem de ir no lugar para me saber o tamanho daquele lugar, ok? A gente também tem a escala gráfica, né, que funciona da mesma forma, né? Só que ela tem uma régua, tipo, medindo aí, né? E essas aí estão em quilômetros. Aí sempre para fazer, por exemplo, se a gente fosse fazer exercício de escala aqui agora, né? Se eu fosse passar para vocês exercício de escala, vocês teriam que saber, né? Ou se já sabem usar a transformação de medidas, né? De centímetros para metros, metros para quilômetros, porque na escala a gente usa muito isso, né? Geralmente dentro do mapa vai estar os centímetros, esse umzinho aí que está na frente aí da escala numérica, geralmente, né, é sempre o centímetro, ele é o que está dentro do mapa, e o resto vem sempre ou em metros ou em quilômetros, ok? Então sempre tem que transformar. Se fosse fazer exercício, mas a gente não vai, eu só estou explicando para vocês o conceito aí da escala, ok? Então a gente fecha aí essa questão sobre a conceitualização, como se dá a produção, a confecção dos mapas, beleza? Bom, pessoal, o que seria essa representação em cartograma, né? Essa representação em cartograma é uma representação, né, que o mapa ele faz uso de pontos, cores ou figuras, né, algo do tipo, para estar representando alguma coisa. Pode ser representando o relevo de um lugar, né? Relevo, por exemplo, tem até uma regulamentação, ordem. Todo mapa de relevo tem que ser assim. Aí, se você observar um mapa de relevo, as cores que estão de verde são os lugares mais baixos. As cores que vão ter umas cores mais fortes são os lugares de maior altitude, né? Então, um cartograma é basicamente isso. Pode ser usado cor, como eu falei, pode ser usado pontos, figuras e assim vai, né? É uma representação muito boa de se fazer, porque a interpretação do mapa ela fica fácil de ser compreendida, é fácil de interpretar o mapa na representação por cartograma.
É óbvio, né, que tem que ser um mapa bem feito. Por exemplo, eu escolhi esse que está do lado aqui, para vocês verem como que a representação em cartograma é fácil de ser entendida. Esse é um mapa que vocês já observaram nos elementos que tem no mapa, ele está faltando alguns elementos nele, né? Por exemplo, ele não tem orientação cartográfica, né? Até tem uma ali, mas muito ruim em cima da escala. Ele tem um título que podia estar melhor explicativo, né? Só está Shopping Center. E ele não tem legenda, né? Um erro crasso, não tem legenda. Mas deveria, aí vocês podem perguntar, mas deveria ter legenda, sendo que tá fácil ali de entender o que são os shopping centers? Assim, deveria, é óbvio que deveria. Mas só para vocês terem uma ideia de como a representação em cartograma ela é boa, né, de ser interpretada, olha para vocês verem, mesmo não tendo legenda, a gente entende aí. Shopping center, o que são shopping centers aí nesse mapa? São esses pontinhos que estão vermelhos. Tá mostrando os shopping centers espalhados pelo Brasil todo. Então, eu observando esse mapa, eu sei onde que eles estão concentrados. Inclusive, sei o porquê deles estarem concentrados nessas áreas. Observe que eles estão concentrados nas regiões sudeste e sul, principalmente, né? Por quê? Porque são as regiões economicamente mais ativas do país, né? Onde concentra a economia do país. Então, consequentemente, são as regiões que vão ter mais a presença de shopping center. Né? Então, olha para vocês verem uma representação em cartograma, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Poderia ser, aí nesse caso ele fez o uso dos pontinhos, do ponto e usou cor também, né? Para ficar mais fácil ainda a interpretação. Então, olha para vocês verem um mapa que está falho, faltando elemento, um dos elementos, a legenda, está faltando aí. Mesmo assim, eu consigo identificar, interpretar o que tá querendo ser passado nesse mapa aí pra gente, ok? Então, só para vocês terem uma ideia de como funciona a representação em cartograma. Bom, pessoal, e aí agora eu vou falar para vocês sobre as representações em anamórfoses. Né? As representações em anamórfoses são representações que usam, distorcem o tamanho do mapa, do tamanho dos lugares no mapa para destacar alguma coisa, né? Por exemplo, eu usei esse aí, é uma anamórfose do mundo da população total 2017, né? E aí, inclusive, tem esse mapa pode ser considerado cartograma e anamórfose, porque cartograma que está fazendo uso das cores, aí vocês podem ver, né? E anamórfose porque está mudando o tamanho de um lugar para o outro, né? Distorcendo o tamanho de um lugar e do outro, conforme a população daquele lugar. Por exemplo, olha aí para vocês verem a Índia e a China como elas estão totalmente distorcidas, estão enormes nesse mapa. Por quê? Porque a população dela é uma população gigantesca, então eles colocam o tamanho grande para destacar o tamanho da população, né? Você aumenta o tamanho daquele lugar porque ele tem muita, nesse caso específico, ele tem muita população, né? Já os países que têm menor população, eles diminuíram o tamanho. Olha o Canadá para vocês verem em cima dos Estados Unidos aí, como que o Canadá tá pequenininho, quase que nem dá para ver ele, né? Inclusive nem tem o nome, porque não cabe ali. Por que isso? Porque a população do Canadá é pequena, né? Vários países europeus também, mesma coisa, né? A Rússia, a parte asiática da Rússia, como que ela quase que some, né? A parte mais ao norte da Rússia, e aí por aí vai. Então, nesse caso específico, quanto maior for a população do lugar, mais grande, né? Maior estará, né? Melhor dizendo, maior estará o tamanho daquele lugar. Por exemplo, a Índia está enorme porque a população dela é grande, a China também. O Canadá está pequeno porque a população dele é pequena. O Brasil continua grande porque a população do Brasil é grande. Então, o Brasil, por exemplo, na América do Sul e até a Latina, né, junto com o México, é o que está com a área maior aí. Por quê? Porque a população é grande. Então, a anamórfose é isso. Você distorce o tamanho do lugar para destacar alguma coisa que tenha
naquele lugar, ou você distorce aumentando ou diminuindo. Por exemplo, esse é de população, eu diminuí o lugar se a população for pequena, eu aumentei o lugar se a população for grande. E isso pode ser usado para tudo, né? Seja para população, seja para indicador econômico, qualquer outra questão, né? Pode ser usado isso aí. Mas para indicadores sociais, né? Como economia, por aí vai, saúde, dados de saúde, de economia, de população, que são usados anamorfos. Para mapas físicos, por exemplo, relevo, né, vegetação, por aí vai, aí o cartograma se faz mais presente, ok? E eu, particularmente, gosto muito de usar representações ou que sejam de anamorfoses. Por quê? Porque a interpretação do mapa fica muito fácil. Você bota o olho, você já interpreta ele muito rapidamente, né? Então é fácil de interpretar. A gente já bate o olho aqui, a gente já sabe qual que são os países mais populosos do mundo, né? A gente já bate lá na China, na Índia, por exemplo, já chama a atenção da gente porque o tamanho delas está destacando nesse mapa aí. Então é um tipo de representação muito didático, na minha opinião. Ok?